Som. Ontem eu aprendi a cantar. Vou começar cantando. Mentira, gente. A Ivana esqueceu mais algumas coisas no meu currículo. Agora eu moro em Goiânia, né? Já estou quase uma semana aqui. Não quero nem voltar para o Rio de Janeiro. Mas quando o calor começar a pegar, aí eu vou embora. E também esqueceu de dizer um detalhe do meu currículo, né? Que eu sou amigo dela. Ela é a nossa madre superior, né? Então é muita alegria, viu, gente, estar aqui na casa de vocês, né, nesse lar. Muito feliz de vocês estarem aqui, né, em plena Páscoa, né? E muito alegre, né, de estar em Goiânia, por acaso, nessa época, né? Bem por acaso mesmo, mas nada é por acaso, né? E muito feliz de estar aqui com esses amigos, aquela fileira ali, amigos do coração, né? Desde o senhor, tem o senhor Heisk, viu, gente? Ele é o verdadeiro Heisk, essa é a grande verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então ele é o verdadeiro Heisk. Mas a Ivana também é Heisk, já que ela está um tempo, né? Então ela assumiu, virou Heisk também. Mas aí tem uns amigos ali, o Tiago, né, a Terezinha, né, o pessoal todo ali do lado, né? Então a gente fica muito feliz, de verdade, de estar aqui com vocês, né? Vendo esse movimento espírita bonito, né? Eu costumo dizer que o pessoal de Goiânia é um mineiro alto astral, né? Porque o mineiro é meio cansado, sabe? Meio devagar. Mas eu sou 1/3 mineiro e 2/3 carioca. E agora eu sou 0,7 goiano também. Então faz as contas aí, por favor. Para a gente entender depois a equação final do processo. Mas muita alegria de estar aqui com vocês para a gente falar de um tema extremamente importante, né? Né? Já falei o primeiro, né? Ele está anotando meus nés, viu? E a gente está lançando esse livro aqui, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais, prefácio da Ivana, tá? Se o livro for bom, vocês me agradecem. Se não for bom, reclama com a Ivana. Ou com o Hamed, que é o espírito que escreveu, intuiu, né, coordenou esse trabalho. Comigo só trago os elogios, né, porque eu sou um aparelho imperfeito, né? Então busquem os mais elevados, né, para essas questões. E um momento como esse que nós estamos vivendo, quase 1 bilhão de pessoas no mundo, e eu acredito que seja mais, possivelmente aqui nesse espaço, alguém está passando por algum tipo de transtorno, ou está ao lado de alguém com algum tipo de transtorno. Nós sempre esquecemos que nós estamos num mundo, planeta, hospital. Planeta hospital. O mundo de provas e expiações é um planeta hospital. E muitos de nós, muitas vezes, ficamos nos perguntando e questionando Deus, por que de tanta hostilidade? Por que de tantas dificuldades? O porquê de enfrentar tantas truculências no mundo? E nós esquecemos a natureza desse tipo de mundo, que é uma natureza de provas, em que a intimidade dos habitantes, incluindo a gente, porque nós, quando falamos, não podemos deixar de comentar que nós estamos incluídos no processo. Ainda somos seres necessitados de pacificar o coração. Nós trazemos do pregresso, nós trazemos de vidas passadas, pelas extravagâncias e os delitos que cometemos no passado, o inconsciente perturbado. É como se fosse um copo
quase cheio e essa encarnação ele transborda. Porque nós estamos vivendo uma catarse emocional. Nós estamos vivendo momentos de dificuldades necessárias para a gente. Porque tudo aquilo que não está cicatrizado na nossa intimidade está vindo à tona. Alguns olham por um ângulo. O mundo está difícil, está todo mundo doente. Mas a espiritualidade olha para o outro. O mundo está se renovando. Consciências já estão sendo tomadas. Consciências já estão sendo apitadas, direcionadas e ensinadas que nós caminhamos errados até aqui. Não importa a sua cor, não importa o seu partido político, não importa a sua raça, não importa de onde veio. Nós somos espíritos imortais. Muitos padrões comportamentais nós trazemos do passado. Padrões que revivemos, vivemos, revivemos, vivemos. Personalidades, resquícios, questões íntimas que nós estamos enfrentando de reencarnação a reencarnação, para que nós possamos solucionar. Os transtornos mentais são, hoje, para o mundo espiritual, a renovação das consciências do ser que habitam hoje aqui na Terra, que estão entre nós aqui na Terra. Então vou dar um exemplo de uma história que aconteceu conosco, na nossa casa, porque não existem coincidências. O mundo espiritual detalha tudo, faz um planejamento esmiuçado das questões que norteiam as nossas existências. Uma senhora nos procurou, dizendo que estava com depressão, e uma depressão gravíssima, porque havia perdido um filho com câncer, e ela havia levado o filho para fazer cirurgia espiritual na nossa casa. Nós temos um trabalho de cirurgias espirituais, por meio da mediunidade de cura, e o filho infelizmente veio a desencarnar. E ela passou a ser a paciente. Ela passou a ter depressão. Não suportou a perda do filho. Viveu o processo de luto. Mas, quando ela chegou na casa espírita que ela frequentava, disseram que ela não podia chorar, porque faria mal ao filho, né? Então, quantas vezes escutamos essa falta de humanidade, clichês, recortes de frases. E quando eu me recordo de Francisco Cândido Xavier, quando as mães iam chorar buscando o Chico, o que ele fazia? Chorava junto. Chico não fazia palestra, gente. Chico acolhia, o Chico cuidava, o Chico amava. O Chico não precisava fazer palestra, porque ele era palestra. A vida dele era palestra. Eu preciso fazer palestra, mas ele não. Então aquela senhora entrou no centro espírita, de cara, deu de cara com uma paciente minha, do campo da psicologia, e a minha paciente cuidou do filho dela. Olha as conexões. A minha paciente é a médica do hospital em que o filho dela desencarnou de câncer. Começou tudo por aí. Olha que bonito. E as duas se abraçaram, né? E a minha paciente tinha uma autoestima baixa e falou coisas maravilhosas dela. Eu falei, tá vendo?
Você tem coisas boas. Porque a gente se diminui tanto, né? E acha que isso é humildade. A gente perde todo o valor que a gente tem e acha que isso é humildade. Não é humildade. É menos-valia, você se colocar abaixo daquilo que você é. Enfim, levamos aquela senhora para a cirurgia espiritual. O espírito do Dr. Fritz encaminhou para a desobsessão. Então eu peguei o nome, fui debaixo do braço, levei até a desobsessão, e os espíritos que lá estavam disseram: deixem que a filha entre. Sim, entrou na reunião de desobsessão, porque era necessário. E tragam a médica. Como é que eles sabiam da médica? Né? Como os espíritos que estavam naquela sala sabiam da médica? Então entrou eu, a médica e aquela pessoa, e logo que entramos, o espírito deu passividade. Quem era? O filho. O filho dela se manifestou. E o filho dela, a primeira coisa que ele disse, não foi para a mãe, nem para mim, foi para a médica: muito obrigado pelo carinho comigo. Se eu desencarnei bem, foi pelo amor, pela hospitalidade, pelo carinho que você teve comigo durante toda aquela jornada. Porque a gente fala muito de hospitalização, mas a gente fala pouco de hospitalidade. Hospitalidade do bom samaritano, que apenas cuida do outro, não faz exigências. A pessoa que apenas cuida das feridas, da alma, do corpo, da mente. E depois ele se direcionou para a mãe e disse: a senhora ia se matar essa semana, por isso que eu estou aqui. Joga fora todos aqueles remédios, porque eu estou vivo. Eu estou vivo. E eu estarei com você até o final da sua encarnação, mas não se mata, porque nós estaremos juntos sempre. Um processo de luto provocou um processo de depressão, ao ponto de induzir a pessoa a retirar a própria vida, ao ponto de induzir a pessoa a cometer um ato contra si mesmo. Eles se abraçaram por alguns minutos, trocaram algumas carícias e ele se despediu para os hospitais do mundo espiritual. E assim foi. E a vida é isso. É esse mar, é esse avançar, é esse recuar. Ganhamos pessoas, perdemos pessoas. Vidas se partem, vidas que chegam. E muitas vezes nós ficamos tão apegados às coisas, tão apegados às pessoas, que a gente deixa de evoluir. Está lá no Livro dos Espíritos: a pessoa mais rica do mundo é aquela que tem menos necessidades. O que a nossa irmã colocou muito bem: necessidades. Quais são as nossas necessidades? Se todas as pessoas daqui, do mundo, de Goiânia e do mundo, tivessem um padrão de um americano de classe média baixa, nós teríamos apenas 5 anos de planeta, porque não teria recurso natural para sustentar esse tipo de consumismo. Nada contra o consumismo. A questão é quando o consumismo nos domina.
A questão é quando não conseguimos controlar aquilo que está na nossa frente. Muitas vezes deixamos as emoções nos dominarem, ao invés de dominarmos as nossas emoções. E esse conjunto imediatista que hoje nós vemos, que se propaga por esse obsessor, a gente falava hoje mais cedo, né? Qual o obsessor aqui? É eletrônico. Se você quer ficar deprimido, fica 30 minutos virando aqui, ó. Vai ficar deprimido. Porque aqui tem uma vida que não existe. Não existem vidas perfeitas. E nós estamos buscando padrões de vidas inalcançáveis. Nós estamos nos desaprendendo, nós estamos desaprendendo a nos relacionar. Costumo brincar que a gente perdeu, né? Para a gente ter um encontro com os amigos, a gente tem que abrir um edital público, um pregão. As pessoas não se visitam mais, a gente parece estar na pandemia. Está todo mundo dentro de casa, está todo mundo vivendo a própria vida, está todo mundo guardando, escondendo as suas próprias dores, escondendo com vergonha delas. Quando nunca foi tão necessário expô-las, dizê-las de uma forma terapêutica, dizê-las, entoná-las. Como eu vou me descobrir se eu não sei quem eu sou? Se eu perguntar para vocês aqui agora, quem é você? O que vocês vão me dizer? Talvez alguns me digam, com muita propriedade, eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou um enfermeiro, eu tenho 2 filhos. Não. Isso são ocupações. Mas quem eu sou fazendo essas ocupações? A verdadeira proposta do autoconhecimento, que foi a proposta do Congresso desse ano, aqui em Goiânia, é descobrir quem nós somos. E os transtornos mentais estão envolvidos nesse processo. Assumidamente eu digo para as pessoas, eu tenho TDAH. Basta abrir a porta do meu quarto. Você vai saber que eu tenho TDAH. Está bagunçado. Não acho nada. Tadinho, eu estou na casa da Elza, ela não está aqui, né? Ainda bem, mas está gravando, né? Ela não quer nem entrar no quarto. Porque se deixar, ela nem me acha. Entendeu? É capaz de eu me perder no próprio quarto. Ligar a lanterna para ver se eu acho a saída. Mas eu não tenho um carimbo na minha testa, eu não tenho uma sentença. Qual o problema de eu ter um transtorno? Qual o problema de eu ter dificuldades emocionais? Qual o problema de eu passar pelas minhas intempéries emocionais? Todos aqui estão passando por alguma. E se nós falássemos mais sobre isso, nós nos curaríamos com muito mais facilidade. Para que esconder? O seu mentor espiritual sabe, o seu obsessor também sabe.
sabe. Então nós não precisamos criar um problema, nós precisamos conhecer os nossos desafios emocionais, nós precisamos conhecer que tipo de transtorno nós temos, nós precisamos saber que estratégias desenvolver para vencer esses transtornos. Quais estratégias? Existem medicamentos? O que a ciência da Terra já traz para a gente elaborar essas estratégias, enfrentar esses desafios? Já existem muitas estratégias. As pessoas com bipolaridade, por exemplo, quando tomam estabilizadores de humor, equilibram os neurotransmissores, principalmente o GABA, que é o neurotransmissor que ajuda a controlar o humor. Nós tivemos um paciente recente com bipolaridade, encaminhamos ele a um psiquiatra social, e a princípio ele foi tratado com a medicação certa. Porque o bipolar, ele não muda de humor da noite para o dia, ele tem fases. Fases de euforia, compra tudo, gasta tudo, tem muita energia, tem vontade de correr a São Silvestre. Queria ser essa pessoa às vezes, sabe? Mas é uma energia muito forte. Mas depois de toda aquela fase, que pode durar até 4, 5 meses, ele entra em depressão com culpa por aquilo que ele passou. Primeiro passo, estabilizadores de humor, para que a pessoa equilibre os polos psíquicos, para que ela traga para a sua vida psíquica o equilíbrio entre o polo ânimos e ânimas. Depois o levamos à desobsessão, e ali havia os espíritos vingativos de outrora. Foram 6 sessões de desobsessão com o nosso irmão. Os espíritos foram encaminhados. E muitas vezes, o que os obsessores fazem? Potencializam, amplificam aquilo que nós estamos sentindo. Então, no caso da bipolaridade, são pessoas que têm conflitos existenciais muito grandes. Então, os polos ficam trocados. Eu sei que aquela conduta é errada, mas eu ainda faço. Então, ela começa a criar um conflito entre o que não é, entre o que é. E apenas a psicoterapia, apenas nas reflexões íntimas, apenas pelo alto amor, se aceitando como é, esses conflitos são dirimidos. Esses conflitos são atenuados, esses conflitos são facilitados, tratados de forma carinhosa, terapêutica. Quantos amigos nossos, pacientes psiquiátricos, que nos buscam, passam por cirurgias espirituais para que o perispírito, que é uma estrutura eletromagnética, possa ser restabelecido e as nossas funções emocionais também serem restabelecidas. No caso desse rapaz bipolar, e a bipolaridade é um transtorno que está muito em voga, né? As pessoas estão trazendo muito essas questões da bipolaridade. A meditação faz o mesmo efeito do que o medicamento, que é um estabilizador de humor. Se a pessoa meditar 30 minutos todo dia, ela vai potencializar a criação de neurotransmissores que vão estabilizar o humor. O sono regular. A
pelo menos 6 a 8 horas de sono todo dia. É o equilíbrio do ser biopsicossocial e espiritual. Sem deixar de tratar nenhuma camada, sem deixar de tratar nenhuma dimensão. Porque a mente do indivíduo com o transtorno já vem desequilibrada do mundo espiritual, com complexos de culpa, complexos que trazem de vidas pregressas, que são reforçados e muito pela nossa educação emocional, e muito. E como é a nossa educação emocional? Como é que nós tratamos as nossas crianças? Se você não tirar uma boa nota, você não é um bom filho. Eu detesto contar essa história, porque eu já contei essa história mais de 100 mil vezes, mas eu vou repeti-la. No último Natal fui chamado para ser Papai Noel. Aí eu não sei se é pelas dimensões, né? Ou pelo espírito natalino. O que você acha? Aí ficou a missa, conflito existencial. Vai ficar bipolar. Não sabe. A gente sabe, né? É a pele, né? Ela está sendo educada comigo, gente. Tadinha de mim. Enfim, eu fui Papai Noel, tá? Fui, aceitei, botei aquela roupa quente, em pleno verão carioca, eu lá de Papai Noel, suando frio. Aí chegou um pai, eu não conhecia aquele pai, ele trouxe o filho, botou no meu colo e fala para ele, ó, se não fizer o dever de casa, papai não vai te amar pro resto do ano. Eu falei, eu não vou fazer isso. Pô, eu sou psicólogo, sou espírita, trabalho com transtorno mental, eu vou dizer isso para a criança? Não, mas você é o Papai Noel. Eu falei, não, o Papai Noel aqui é diferente. Sou um Papai Noel espírita. Aí eu olhei para a criança e falei para ela, olha só, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Nem falei, falei, meu amigo, se você não estudar, quando você crescer, você vai ter dificuldades. É preciso estudar, é preciso conhecer, é preciso se educar para que a gente tenha o mundo íntimo mais rico, que a gente tenha possibilidades profissionais, que a gente possa crescer. Tadinha da criança, não estava entendendo nada, né? O problema era com o dever. Aí eu falei, em resumo, faça o seu dever, Papai Noel está pedindo para você, pode ser? Aí eu usei o Papai Noel, né? A fama do Papai Noel, né? Porque o pai não queria nem dar o presente para a criança. Aí, pronto. Mas é assim, a nossa educação emocional é essa. Nós condicionamos os afetos. Isso é muito triste, gente. Nós condicionamos um afeto para uma criança. Quantas pessoas nos procuram em cirurgias espirituais e falam, minha criança, meu filho está com depressão, com ansiedade, aí deita a criança. Aí a gente pede, levanta a criança, chama os pais. Aí vê os pais com a cara de bocó. Né? Eu vou deitar? É você. Você está adoecido. A criança nem sabe que ela é direito. Mal reencarnou. Que é muito fácil a gente terceirizar aquilo que a gente precisa fazer. Então a gente fala muito de evangelização de bebês, evangelização de crianças e evangelização de adultos.
Como estamos tratando as nossas crianças para que nós possamos ter gerações mais saudáveis? Como eu posso exigir de uma criança que não tem comida e mora na África, que ela não tenha ansiedade? Como eu posso exigir? Eu não tenho esse direito. Ninguém aqui tem esse direito. Agora, nós temos o direito de famílias estruturadas, ter uma educação emocional mais convincente. Tratar o ser humano como humano. Quantas vezes a gente se depara com algumas questões por aí? Ai, meu psiquiatra é academia. Né? Vai lá fazer academia que sua doença mental ela sobe na hora. Outro dia eu estava fazendo ainda a faculdade de psicologia, eu disse para o professor que não tinha tempo de fazer aqueles resumos, né, resenhas, também não tinha saco. Confesso para vocês, né, quando a gente faz a segunda graduação, a gente não tem paciência para nada, gente. Então a gente vai empurrando com a barriga, né? Aí o professor, o que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Eu falei, durmo. Aí ele falou, não dorme então. Eu falei, não, eu vou dormir. Aí então não vai passar, então eu não passo. Então o senhor me reprove, porque eu não vou deixar de dormir para fazer o seu dever. Eu não vou me desestabilizar. Eu vou assumir que vou reprovar. Mas eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. O adoecimento mental também parte disso. Quantos aqui estão hoje querendo servir, mas estão precisando ser servidos? Quantos aqui hoje querem oferecer uma xícara de café, mas não tem o café dentro? Nós oferecemos aquilo que transborda. Muitas vezes nós estamos mal com a gente. Muitas vezes nós estamos desarmonizados. E nós somos os pacientes. E não os curadores. Nós não somos super-heróis. Na nossa casa nós temos um dia de tratamento para os médiuns. Para que o médium que possa atender trate com qualidade. De que adianta eu tratar pessoas se eu não me trato? De que adianta eu oferecer a desobsessão se eu não passo na obsessão, na desobsessão? Alguém já viu algum monge Rastafari? Cabeludo? Não, eles são carequinhas, né? Os budistas são os primeiros a beber da fonte que entregam. E nós espíritas deveríamos ser os primeiros a beber da fonte que queremos doar ao outro. Quantas vezes nós temos vergonha de sermos vulneráveis? Quantas vezes nós temos medo de chorar? Porque queremos ser fortes. Mas a ocasião pede para que a gente dobre os joelhos. É tão comum nós observarmos as pessoas querendo modificar as outras. Isso dá um trabalho, gente. Não, eu vou casar para mudar o meu marido. Eu vou casar para mudar a minha sogra. Não vai mudar. É uma péssima notícia.
você não muda ninguém. Nós não temos a capacidade de mudar ninguém. Nós só temos a capacidade de estimular as pessoas a serem melhores. Por que gastamos tanta energia em fazer coisas que nós não podemos? Meu trabalho como médium de cura é apenas ser um instrumento. Eu não posso exigir daquela pessoa que está numa maca, vivendo com câncer, que ela se modifique. Não posso fazer uma palestra espírita para ela, deitada numa maca, aos prantos, com um tumor no cérebro. Como eu vou fazer isso? Cabe à pessoa eu oferecer uma palestra pública para a pessoa, cabe oferecer grupos de estudos para as pessoas, para que elas então decidam, para que elas então optem, para que elas então escolham se elas querem se modificar. A decisão de se modificar é íntima. É íntimo. Nós não temos esse direito de brigar com pessoas para que elas se modifiquem. Porque o nosso maior sofrimento na vida talvez seja o de não perdoar pessoas. Porque nós somos tão imperfeitos quanto elas. Tão imperfeitos quanto elas. E sabe por que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque nós temos dificuldade de se relacionar conosco. Se eu sou muito crítico de mim mesmo, se eu me trato com animalidade, se eu me trato de uma forma feroz, se eu me trato de uma forma pouco gentil, a maneira como eu me trato, a maneira como eu tenho harmonia comigo mesmo, é a maneira como eu vou tratar os outros. O primeiro trabalho é dentro de mim. E quando a gente começa a se olhar com mais harmonia, com mais parcimônia, quando a gente começa a se observar de um jeito imperfeito, né? Quando a gente percebe como os espíritos nos amam do jeito que a gente é, a gente estabelece uma relação mais amorosa, um amor correspondido com a gente mesmo. A gente está falando tanto de corações frios no mundo, mas o primeiro coração que nós precisamos de conexão, o primeiro coração que nós precisamos ter contato é o nosso. A quantas anda a nossa conexão com o outro e conosco? Então, gente, é olhar para dentro de nós com mais carinho, com mais profundidade. De que adianta se punir? Tem amigos e companheiros que eu converso, que se eu botasse uma cruz, se pendurava. Outro dia tem uma paciente, né, que ela entrou em contato comigo reclamando. O senhor é falso comigo. O senhor não é verdadeiro. Eu falei, mas o que eu fiz? O senhor não briga comigo? Você não me chama atenção? Você é falso comigo. Aí eu falei, não preciso brigar com você, não preciso punir você, você já faz isso por mim. Eu não preciso assumir esse papel, você já resolve ele, faz muito bem. E saiu da terapia. Ficou brava. Ficou brava. Porque eu não a punia. Acabou. Acabou, gente.
Então, para fechar, gente, perdão é muito importante. Talvez seja o perdão um dos remédios mais importantes que nós precisamos tomar. Todo mundo aqui dentro precisa perdoar alguém. E eu também preciso. Então, tem uma paciente nossa que infelizmente, ela brigou com a filha assumiu a homossexualidade, né? E a mãe não entendeu, e o pai também não. Os pais foram para a Europa, a filha ficou no Brasil, a filha tentou suicídio porque os pais não aceitaram a sua condição. Ela começou a se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, e os pais não aceitaram. A partir daquele momento, essa paciente começou a entrar em processo de depressão, porque aquela filha era sua melhor amiga. Aquela filha dividia os momentos mais felizes, compartilhava aqueles momentos mais felizes juntos. Mas mãe e pai não concordavam com a orientação sexual nova dela. Não concordava. Então, eu passei um capítulo, A Pessoa Espírita, 1866, por Allan Kardec, explicando, Kardec dizendo para as pessoas que a homossexualidade não é uma anormalidade. A homossexualidade não é um pecado. Pecado é o preconceito. Pecado é olhar às avessas os diferentes de nós. Fala-se tanto em jejum nessa época do ano, mas pouco se fala do jejum do preconceito. O jejum de respeitar o próximo, de respeitar as suas escolhas. Então, o processo terapêutico foi de convencer que a mãe, embora não concorde com a filha, e ela não precisa concordar, mas ela podia e precisa respeitar. E a partir do momento que ela compreendeu que ela precisava, no mínimo, respeitar a decisão da filha, a relação começou a se estabelecer. E a filha faz nutrição, está finalizando o curso de nutrição, e certo dia ela mandou uma mensagem para mim: minha filha me pediu uma geladeira mais moderna para trabalhar com os futuros pacientes. Nós dissemos não. Opa, volta, rebobina. Vai lá e dá a geladeira. Mas por que ela está brigada comigo? Ela me trata com indiferença? Ela me trata de uma forma desconfortável? Ela nem me responde as minhas mensagens? Por que eu vou dar alguma coisa? Então eu me recordei do caso do Chico, que deu uma máquina de costura para a irmã que matou a sua cadelinha, né? Que ele tanto amava, a boneca. E a receita era de Jesus. Eu falei, a receita é de Jesus. Se o Chico deu uma máquina de costura, você vai dar a geladeira. Faça um vídeo agora. Mandei um áudio para o marido, mandei um áudio para ela. Faça o vídeo agora e digam que vão dar a geladeira que ela quer. Fizeram um vídeo, compraram a geladeira, compraram todos os maquinários que ela precisava para exercer sua função profissional. Isso tem 2 meses. E a relação se modificou completamente. Porque nós não estamos falando sobre um bem material, nós estamos falando sobre a reconstituição de um laço de confiança. Quando você dá algo a alguém, você não está dando um bem material, você está dando um afeto. Você está retomando uma relação
que antes era de dúvida e agora passa de ser confiança. E graças a Deus os laços foram reatados. Mãe, pai e filha vão se reencontrar daqui a 2 meses. Vale a pena, gente, perder a amizade de um filho por conta das nossas convicções? Em tempos em que a família está cada vez mais desarmonizada? Então a reflexão que eu deixo para vocês hoje é: reconcilia-te com as pessoas, porque o tempo é curto. O tempo ele é mínimo. E quanto mais nós adiamos as reconciliações, mais os sofrimentos emocionais nos assolam. Que nós possamos seguir as receitas de nosso Mestre Jesus, que renasceu. Renasceu porque ele não morreu. Ele apenas mudou de dimensão. Eu desejo que eles possam, que vocês possam fazê-lo renascer no fundo da alma de cada um de vocês. Então, quem ajudar nesse livro aqui, estará ajudando o Revivas, né? Porque 15% dos direitos autorais são doados para essa instituição que ajuda a saúde mental das pessoas. E nós já estamos ajudando. E quem não quiser comprar o livro, pode ir lá dar um abraço, um beijo, né? E deixar um fluido bom, tá? Deixa um fluido bom. Quem for fluminense, vai ser meu amigo também. Ou pode ser eleito novo Papai Noel. Vou olhar as dimensões também. Então um abraço, gente. Fique com Deus.